Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse vídeo. Meu nome é Kepler, eu sou criador do projeto de oração na madrugada chamado Soldados da Madrugada, que acontece sempre no Instagram. Nós nos reunimos para temporadas de oração e fazemos uma live no Instagram onde nós meditamos na palavra de Deus e na sequência a gente ora juntos e depois as pessoas são incentivadas a cada um fazer sua oração, seguir seu caminho de oração. É uma forma que a gente tem de nos aproximarmos mais de Deus e nos aproximarmos mais da vontade de Deus através da palavra. E o intuito desse vídeo é a gente registrar aqui aquilo que é falado exatamente no projeto de oração na madrugada, as mensagens que elas possam alcançar mais pessoas. E nessa temporada especificamente nós estamos falando sobre virar a página. O título da temporada é Virando a Página. A mensagem de hoje, a gente começa com o texto base que nós estamos utilizando aí durante todas as madrugadas para nosso entendimento da palavra de Deus, como que Deus faz para mudar a página, para virar a página da vida das pessoas. O texto base que nós estamos utilizando são os personagens da Galeria dos Heróis da Fé, que está lá em Hebreus capítulo 11. Então a gente vai falar bastante sobre Hebreus capítulo 11. E no primeiro dia nós fizemos uma prévia. Nós precisamos entender qual que é o contexto que vem a Galeria dos Heróis da Fé, para entendermos como que Deus virou a página dessas pessoas. Nós precisamos de uma prévia, compreender como que Paulo chegou à conclusão, chegou aos nomes dos heróis da fé e por que ele chegou lá. Então, a Bíblia, inicialmente, ela não foi escrita com capítulos e versículos. Essa divisão, ela vem depois. Então, muitas vezes, quando nós começamos a ler algum capítulo da Bíblia, pode ser que logo na sequência anterior a gente esteja perdendo algo importante que vai nos dar esse pano de fundo, que vai nos dar esse conceito. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. A gente vai voltar um pouquinho ao capítulo 10 do livro de Hebreus, e nós vamos ler do verso 32 até o verso 39. E o título da primeira mensagem dessa temporada de oração de Virando a Página é Lembre-se. Mas antes de ler a Bíblia, que já está aberta aqui comigo, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Pai, eu te peço que muito mais do que entendimento da Tua palavra e compreensão cognitiva, que o Espírito Santo possa vir de encontro às nossas necessidades. Que estes vídeos possam alcançar pessoas mundo afora para a honra e glória do Teu nome. E nós pedimos pelo mover personalizado do Teu Santo Espírito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz assim, a partir do verso 32 de Hebreus capítulo 10. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Verso 34 diz assim, aliás, 33. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão ou grande recompensa. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Bom, o texto começa lembrando os hebreus, como que foi o processo de conversão deles. E a gente começa a entender algo que não é falado muito por aí.
que a vida do cristão, ela não é sinônimo de andar tudo bem. Muito pelo contrário, as pessoas elas têm falado, entregue sua vida a Cristo, e parece que depois de você entregar sua vida a Jesus, tudo vai bem, tudo vai melhorar. Não é bem assim que a Bíblia nos alerta. Depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. É o que Paulo está dizendo aos hebreus. E depois que nós recebemos a palavra de Deus, a luta vai começar. E aí você pode me perguntar assim, mas qual que é então, Kepler, a diferença? Se eu estou enfrentando luta e sofrimento hoje, e aí você está me fazendo o convite para aceitar Jesus. Por que eu deveria aceitar Jesus, se depois que eu aceitar Jesus, eu também vou sofrer luta e sofrimento? A diferença é a seguinte: nesse mundo de pecado, todos nós vamos sofrer. Não existe vida boa nesse mundo de pecado. Afinal de contas, ele está contaminado com o pecado. A diferença é a seguinte: quem tem Cristo no coração sabe que não está sozinho. Quem tem Deus no coração sabe que não está sozinho e enfrenta suas dificuldades com a cabeça erguida. A paz que excede todo entendimento, ela inunda o nosso coração. Em momentos que pessoas comuns poderiam estar desesperadas, é exatamente nesse momento que Deus faz a diferença na minha vida e na sua vida. Então, no verso 34, Paulo, inclusive, explica o porquê desse sofrimento. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, ou seja, os hebreus estavam andando em piedade, indo na direção da necessidade de outras pessoas, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. O sofrimento ele vem porque a gente começa a desprezar as coisas que são passageiras, aquilo que é passageiro e transitório que está nesse mundo. Se um cristão verdadeiro, se alguém verdadeiramente ama a Jesus, ele despreza as coisas desse mundo porque ele começa a enxergar aquilo que as pessoas não enxergam, a recompensa que Deus tem. E essa vida nossa, ela é muito breve. Se você viver muito aqui, vai viver cerca de 100 anos, 100, 110 anos que sejam. Isso é muito pouco tempo. De acordo com a Bíblia, o mundo tem cerca de 6.000 anos, então compara 100 anos, é muito breve. E aí, de acordo com a ciência, o mundo tem muito mais do que 6.000 anos, aí vai ser mais breve ainda a nossa vida. Então, se você encontra algo que é eterno, você começa então a desprezar aquilo que está nesse mundo, bens materiais, coisas transitórias, relacionamentos que não te levam para o céu, que não te aproximam de Deus. Você começa a rejeitar tudo isso e começa a focar naquilo que é eterno. Mas Paulo, ele não para por aí. Ele nos dá alguns conselhos, porque na caminhada pode ser que em algum momento a gente possa vacilar, a gente possa ter dúvida, a gente possa parar de olhar para o alvo. Paulo sabia disso. Então ele dá conselhos no verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande recompensa. A gente não pode abandonar aquilo que fez a gente se converter, aquilo que fez a gente se apegar às promessas divinas, porque a nossa recompensa ela é grande. E no verso 36 ele continua dando o conselho. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Às vezes a gente quer as coisas fáceis. A gente acha que a vida do cristão não exige perseverança, mas é exatamente o contrário. Nós precisamos de perseverança, de seguir em frente rumo àquilo que está proposto para cada um de nós. E aí Paulo diz o seguinte: havendo feito a vontade de Deus, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nós precisamos andar na direção de fazer aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida também. Esse é um conselho que Paulo diz. É assim que nós vamos perseverar na fé.
não é parados, não é deitados, não é em casa, no sofá. Nós temos que seguir em frente fazendo aquilo que é a vontade de Deus. E aí você me pergunta, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é buscar a palavra. A vontade de Deus é buscar Deus em oração. Mas a vontade de Deus também é ir na direção do outro, ir na direção das necessidades das pessoas, não orar só por mim, não orar por meus interesses. A Bíblia diz que nós não recebemos porque muitas vezes nós pedimos mal. Aliás, a Bíblia diz que nós não recebemos porque não sabemos, porque não pedimos, e quando pedimos, ainda pedimos mal. Paulo termina o texto, e eu quero terminar o vídeo também, dando uma advertência. Existe uma linguagem do amor para os seres humanos. São 5 as linguagens do amor. Cada pessoa gosta de se sentir amado, quer se sentir amado de um jeito. E o que nós não paramos para pensar é que Deus também tem uma linguagem de amor. Deus gosta de se sentir amado. Não porque ele tenha algum problema de autoestima, não é isso, mas porque Deus nos amou primeiro. Ele tem prazer quando nós demonstramos reciprocidade nesse amor. E qual que é então, Kepler, a linguagem do amor de Deus? A linguagem do amor de Deus é a obediência. A linguagem do amor de Deus é um ingrediente da graça divina. Eu não obedeço a Deus para receber a graça, mas porque eu alcancei a graça, porque eu recebi a graça, eu agora passo a obedecer a Deus, demonstrando reciprocidade por esse amor que me amou primeiro e que não é compreensível, eu não consigo compreender o porquê que Deus me ama tanto assim. Essa é a realidade. E agora Paulo finaliza, convidando a gente a fazer uma escolha. Você e eu somos convidados a fazer uma escolha, no verso 39. 38 e 39. Diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, eu e você, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Paulo fala sobre 2 grupos de pessoas que estarão diante de Deus no dia do juízo, e que são agora convidadas a fazer uma escolha. Existe um grupo de pessoas que escolheram a Deus, mas em algum momento elas retrocederam e estarão de pé no dia do juízo para a perdição. Mas existe um outro grupo de pessoas que eu espero estar junto delas, e eu espero que você também esteja junto nesse grupo, daqueles que não retrocedem para a salvação eterna da nossa alma. Feche seus olhos, eu quero orar com você e pedir a bênção de Deus sobre sua vida. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela explanação da tua palavra e te pedimos pelo mover do Espírito Santo que possa agir de forma personalizada na vida de cada pessoa que assistir esse vídeo, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Desejo sobre você que a paz que excede todo entendimento possa inundar seu coração, possa inundar sua vida. Eu desejo que você seja luz na vida das pessoas que te cercam, que você seja uma ponte e não uma porta na vida das pessoas. E se você tiver que ser uma porta, que seja uma porta aberta para a honra e glória do nome de Deus. Que cada semente que você colocar no seu plantio possa germinar e possa frutificar a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1. Que as pessoas possam perceber que nos seus olhos existe um brilho diferente e que no seu rosto está resplandecendo a glória de Deus refletida em você, porque você tem buscado a presença de Deus na sua vida. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá.